nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Boa tarde para você que está aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Boa tarde você que está em casa, não é? Nos acompanhando através do Sistema Canção Nova de Comunicação, às vezes nem em casa, mas em algum lugar, vivendo essa experiência de que a Canção Nova faz chegar até você Jesus Cristo, a vida nova, a vida no Espírito do qual nós somos chamados e queremos que você participe também. Eu me chamo Darlene, como a Ju já disse. Eu sou missionária na comunidade Canção Nova com a graça de Deus, já há 16 anos. E venho hoje, como irmã, partilhar a vida divina que Deus quer que eu partilhe com você. E acredito que você também tem a sua vida, a sua experiência de vida divina. E nós queremos ouvir do Senhor aquilo que Ele quer para nós. Deus sempre quer algo melhor de nós. E essa é uma certeza que eu quero trazer ao coração de vocês também. Nós estamos aqui na Canção Nova, na iminência de celebrar os 50 anos do batismo no Espírito do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Habib. Foi no dia 2 de novembro, mas nós vamos celebrar no dia 1º esta missa celebrativa, porque aquilo que você toca é fruto da experiência do batismo no Espírito Santo do Monsenhor Jonas Habib, dizendo sim a Deus, vivendo essa experiência, nasce a Canção Nova. E aí nós misturamos as nossas alegrias e as nossas dores com aquilo que vivemos antes de ontem. Nós perdemos uma irmã de comunidade que tinha uma distrofia muscular, a Jolina, lá na missão de Brasília, morreu antes de ontem. E nós vamos olhando para este fruto do batismo no Espírito que fez com que a nossa irmã morresse na graça de Deus. Só um homem e uma mulher experimentado e feito a experiência profunda com o Espírito Santo pode superar tanta dor e tanto sofrimento do qual ela vivia e do qual Deus a recolheu. E nós vamos nesse mix de sentimento na Canção Nova, vivendo isso, mas crendo firmemente que se eu e você fazermos bem a experiência com Deus da vida, com o Espírito que nos dá a vida, nós com certeza seremos homens e mulheres que testemunharemos que Cristo está vivo no meio de nós, está vivo em mim e está vivo em você. O tema que me foi pedido para falar para vocês é: quem vive segundo o Espírito Santo deseja a santidade. Pega comigo a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, se você trouxe, se você está com o seu celular também. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e nós vamos de 1 até o 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de 1 ao 6. Diz assim: um homem chamado Ananias vendeu uma propriedade de acordo com Safira, sua mulher. Depois, em conivência com ela, reteve uma parte do preço, trouxe o resto e depositou aos pés dos apóstolos. Mas Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu teu coração? Mentistes ao Espírito Santo e retiveste uma parte do preço do terreno. Não podias guardá-lo sem o vender. Ou se o vendesse, dispor do teu preço a teu bel prazer? Como é que esse projeto pode nascer em teu coração? Não foi aos homens que mentiste, foi a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias tombou e expirou. Um grande temor se apoderou de todos os que ficavam sabendo disso. Os jovens vieram então sepultar o corpo e o levaram para enterrar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então nós estamos aqui diante de Ananias
e Safira. Se você vai dizer assim, Darlene, mas esse Ananias não é o que rezou para Paulo, nós vemos que no Novo Testamento existem 3 Ananias, e no Antigo Testamento existem outros Ananias, mas nós estamos falando deste Ananias que é casado com Safira. Porque nos Atos dos Apóstolos existe aquele que orou por Paulo, mas também existe um sumo sacerdote. E eu não estou falando deles, eu estou falando dessa pessoa que é casada. Ananias casado com Safira. É certo que se ele estava no meio das primeiras comunidades cristãs, então existia, e que nós ouvimos sempre nas comunidades cristãs, todos eram fiéis, viviam unidos, tinham tudo em comum. Isso a palavra de Deus diz em Atos 1:44, que era meio que, não sei se eu posso dizer isso, mas era aquela regra da comunidade, das primeiras comunidades cristãs. Viviam unidos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Então, todo mundo ali recebia. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração. Então, era um caminho que todos eles sabiam que deveria viver. Todos eles sabiam que era um caminho que a comunidade estava disposta a viver. Essa proposta de repartir todas as coisas, de viver tudo em comum, de partilhar o pão. E que cada vez mais eles, buscando este caminho, estavam buscando a santificação deles ali, uns com os outros. E aí eu pergunto para você, qual que é a sua comunidade paroquial? Qual é o ambiente onde você expressa a sua fé como igreja? Qual é a sua comunidade? Qual é o lugar lá na sua cidade que você se expressa a sua fé em Cristo sendo igreja? Lá também tem regras, lá também tem um jeito de viver, lá também tem uma proposta pastoral, lá também tem o pároco que conduz e nós como ovelhas vamos seguindo. Todos esses lugares, eles existem e acontecem. Aquilo que é a máxima da igreja, a doutrina da igreja, ela acontece em todos esses lugares. Mas existe um meio, né? As pastorais, tem padres que têm tantas expressões pastorais e que vai ajudando a comunidade a viver a sua experiência de fé e se santificando pelos meios que aquele pastor ali vai conduzindo. Então, assim também era na comunidade cristã. Eles buscavam ali, cada dia, ouvindo os mesmos apelos, viver aquilo que Deus propunha. E com certeza, aqueles que estavam na comunidade primitiva, acreditavam que Jesus havia passado pela morte e pela ressurreição. Por quê? Porque eles estão nos Atos dos Apóstolos, é pós-ressurreição. Então eles estavam ali porque eles acreditavam. Por que você veio na Canção Nova? Porque você crê. Aí você vai dizer, Darlene, eu não creio tanto, por isso que eu vim. Mas tem uma sementinha de mostarda aí no seu coração e por isso você veio. Então, eles tinham feito essa experiência, haviam sabiam que a experiência de Jesus, que tinha passado pela morte, que havia ressuscitado, e que mais haviam recebido o Espírito Santo, a promessa do Pai. Eles tinham a certeza desta vida nova que o Senhor tinha dado a eles. Mas, gente, o que parece surpreso nesta palavra de Ananias e Safira? O que então estava fora da rota de santidade, porque ali eram apóstolos, estavam os apóstolos, mas tinha este casal que estava ali e que também estava aceitando viver todas essas coisas, todas essas propostas. E aí eu digo para você que a vida do homem do Espírito não é somente de coisas grandes, coisas macros. Coisas enormes, meu Deus, aquela pessoa, sim, ela é ministeriada, Deus se manifesta através dela, mas tem muito mais exigências,
Tem muito mais dentro do coração o desejo e querer viver aquilo que Deus quer que ela viva. A santidade. A vida do homem do Espírito, meus irmãos, ela já não é de grandes pecados. Aqui está fácil para a gente fazer um discernimento. Se você percebe ainda que existem pecados muito grandes, eu quero dizer a você, ainda você não vive uma vida no Espírito. Porque o homem de vida no Espírito, os pecados dele começam a ser pequenos. Porque aquilo que é evidente, que é uma cilada do inimigo, aquele que vive no Espírito já percebe. Aquilo ali não é de Deus. Aquilo ali é uma cilada do demônio. Mas eu quero dizer que aquele que vive uma vida no Espírito já não está mais nessa condição de grandes pecados, mas está numa condição de pequenos pecados. Pequenas conveniências, pequenas situações que nos colocam à prova para verificarmos se a santidade tornou sim o meu objeto de desejo e de busca atenta à voz do Espírito que fala a mim. Meus irmãos, tem pecados na nossa vida e que a pessoa quando nos olha fala, meu Deus, é uma santa. Mas só o Senhor sabe. Que nós vamos ali no dia a dia, nas nossas pequenas situações, deixando com que a graça de Deus e o Espírito Santo que fala a nós não ouvimos a voz do Espírito. Quando nós somos de Deus, nós pecamos muito mais por omissão do que por aquilo que fazemos. Pode perceber. Nós precisamos fazer o bem e a gente sabe que pode fazer e não faz. A gente sabe que tem que perdoar e a gente não perdoa. A gente sabe que a gente pode ajudar uma pessoa e a gente não ajuda. Ah, não, acho que outra pessoa pode ajudá-la. E nós vamos assim, nesse movimento, abrindo concessões para coisas pequenas. E essas coisas pequenas nos levarão à santidade. O homem do Espírito está preocupado com as coisas pequenas, sim. Porque elas podem ser um pequeno buraco que vai roendo a nossa alma a tal ponto de tornar um pecado mortal e nós ferimos o coração de Deus e rompemos a aliança com Ele. Então nós vamos verificar que em pequenas situações, em pequenas coisas do dia a dia, nós estamos sendo omissos. E aí eu pergunto para você, você já confessou alguma vez esse pecado? Que você não foi dócil à voz do Espírito? Esse é um pecado para a gente confessar. Porque quando o Espírito diz para você, perdoa, você diz, não. Quando o Espírito Santo diz para você, ajuda tal pessoa, você diz, não. E aí fala, eu vou pensar, mas você pensa e não age. Eu quero dizer para você, nós estamos pecando contra a docilidade do Espírito. É Deus quem sopra em nós o bem. É Deus quem nos move para o bem, mas nós dizemos não. E aí eu digo para você, meu irmão, quem vive segundo o Espírito Santo percebe nestas pequenas coisas que eu não posso mais ser conivente. Eu não posso ser conivente com as conversas nas mídias sociais. Eu não posso ser conivente com tantas coisas que nós vamos percebendo que vai corroendo aos poucos aquilo que Deus pensou para nós, para a obra dele em nós, para a vida do Espírito em nós. É assim. E nós precisamos estar atentos. E o Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele diz na encíclica Dominus et Vivificantem, a encíclica que se chama O Senhor que dá a vida, que a conversão ela exige a convicção do pecado. Ela exige de nós que nós sejamos convictos das nossas falhas, daquilo que nós fazemos e que não está conforme aquilo que Deus espera de nós, irmãos. Não está. E aí você vai dizer assim, Darlene, mas eu acho que está bom assim. Eu preciso dizer para você, você precisa pedir mais o Espírito Santo, se está bom assim para você. Um homem que quer viver a santidade é um homem inquieto. O homem que quer viver a santidade não está satisfeito com aquilo que Deus fez até agora. Porque quanto mais perto da luz, mais se enxerga as nossas imperfeições. Então, se você está cada vez mais perto de Deus, mais imperfeições nós vamos enxergar em nós.
Mas se nós nos achamos os bons por excelência, eu quero dizer para você, então nos falta. Nos falta o Espírito Santo para tornar claro e evidente as nossas fragilidades. E percebemos que nós precisamos mais. E que nós precisamos mais. A cada dia mais, a cada circunstância mais. Eu preciso pedir. Meu Deus, alguém já perguntou para você assim, por que você reza tanto? Por que você vai na missa todo dia? Por que você confessa desse jeito? Mas por quê? Quanto mais perto da luz, mais se enxerga. Quanto mais perto de Deus, mais se vê. Quanto mais perto da ação de Deus, mais se vê as nossas fraquezas. E meu irmão, nós precisamos estar cada vez mais perto de Deus para enxergarmos aquilo que Deus quer fazer através de nós e em nós. A pessoa que quer viver uma vida de santidade, ela não empurra a vida com a barriga. Ela não fica empurrando a vida com a barriga, não. O que ela faz? Ela toma para si o seu caminho de conversão. E ela começa a perceber que ela é responsável pela mudança de vida. Claro, contar com a graça. Quem somos nós sem a graça? Nada. Mas ela conta com a graça, mas ela sabe que é dom e tarefa, que ela precisa se dedicar, que ela precisa escolher bem, que ela precisa fazer grandes escolhas, porque se onde o Senhor não está, eu também não quero estar. Se as coisas do Senhor não estão aqui, eu também não quero estar nelas, porque essas coisas me roubarão a santidade que eu busco. E é claro, quanto mais buscamos, mais o inimigo vai investir. Aí você fala assim, meu Deus, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Tem gente que usa essa expressão e eu falo, não, mais ou menos. Vamos tocar essa assombração para lá. Mas eu quero dizer para você, porque nós estamos lutando com as nossas armas espirituais, um reino que nós desconhecemos e que está brigando conosco para que eu e você não sejamos santos. Meus irmãos, se nós não formos aquilo que Deus pensa para nós, nós seremos infelizes. E Deus quer que todos nós sejamos santos. E aí eu quero dizer para você, se você não for santo, você será infeliz. Se você não buscar a santidade, você será infeliz. Por quê? Darlene, mas como assim? Eu quero dizer para você como assim? Porque Deus te fez para isso. Deus te fez para a santidade. E quanto mais nós estamos perto daquilo que Deus quer para nós, mais nós vamos ser felizes. Você já encontrou pessoas que não têm nada, muito pobre, paupérrima, mas um sorriso, um brilho nos olhos. E aí você diz, o que ela tem? E aí eu digo para você, Cristo na sua vida. Escolheu amar e escolheu servir, repartir. E nós muitas vezes carregamos nos nossos olhos pouco brilho, porque nós somos mesquinhos, porque nós retemos, porque nós guardamos, porque nós queremos que fique conosco. Não, nós precisamos de conversão. Olhemos para o texto bíblico, versículo 1. O homem chamado Ananias vendeu uma propriedade de acordo com a sua mulher. Gente, até aí está tudo ok. Ele vendeu uma propriedade, foi lá e conversou com a esposa, né? Assim que no normal, o esposo precisa fazer com a esposa e a esposa com a esposa. Vou vender uma propriedade, então eu vou conversar com a minha esposa. E foi o que aconteceu. Pareceu que partilhava suas decisões. E olha que bonito. Nós estamos vendo uma pessoa partilhando as suas decisões. E você vai olhar para eles e vai falar, mas que casal maravilhoso. Porque pode ser que os casais não se conversem muito, não digam muito o que estão fazendo. Mas aqui, Ananias e Safira estão dando um exemplo bonito. Conversaram sobre a venda que eles tinham. E que normal o casal dialogar, não é isso? Mas é uma relação corrompida pelo fim. E aí você vai dizer, Darlene, mas o que está corrompido? Por quê? Está corrompido porque Safira deixa com que o seu marido peque. Safira deixa com que o seu marido faça errado naquilo que era a regra da comunidade cristã. Quando Safira fala, quando Safira coloca a situação ali, o esposo coloca junto com a Safira, diz para ela que
Nós temos esse terreno e nós vamos, não é? De acordo com o conivente, ele reteve uma parte da propriedade. Ele reteve uma parte da propriedade. Então, aparentemente estava tudo muito bom. A partilha, aparentemente eles estavam ali conversando o que precisava ser conversado, mas o fim está corrompido. E eu digo para você, meus irmãos, se nós somos de Deus, nós precisamos se preocupar com a santidade do outro. Nós precisamos ajudar a construir o céu daqueles que estão ao nosso lado. Ananias e Safira não estão construindo o céu um para o outro, eles estão construindo a morte um para o outro. Porque nós percebemos aqui que quando Ananias partilha com a Safira, ela é conivente com a decisão dele, mesmo sabendo que na comunidade cristã todos tinham tudo em comum e dividiam seus bens segundo a necessidade de cada um. Eles dividiam, mas eles não retinham. E aí eu digo para você, meu irmão, a relação de Ananias e Safira está corrompida pelo fim. Qual é o fim? O nosso fim é o céu. A nossa busca é pela santidade. E nesta hora, você que é casado, eu quero que você pense. Você tem alimentado o seu esposo para o céu? Você tem feito o papel que Deus lhe chamou de conduzir esta pessoa para o caminho da santidade? E aí aquele que não é casado, as pessoas que fazem parte da sua vida, aquelas pessoas que estão junto com você na caminhada, no seu trabalho, quer qualquer lugar, né? Que você esteja, eu digo para você, nós não podemos nos corromper e não permitir que o outro experimente o céu, porque as minhas ações, elas estão erradas. As pessoas não podem se perder por causa de nós. Porque nós fazemos coisas erradas e nós levamos outros. Essa não é a vida no Espírito. Essa não é a vida que Deus pensou para nós e nem para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu preciso ser um agente do céu. Safira se deixou corromper e Ananias leva para Safira e Safira diz para ele que eles podem reter, sabendo que eles tinham que dar tudo. Meus irmãos, aparentemente foi um gesto muito bom de Ananias e Safira. Não, nós vamos vender a nossa propriedade, nós vamos entregar lá para os apóstolos. Isto sim, se eles tivessem entregue tudo. E nós muitas vezes fazemos assim, retemos aquilo que mais gostamos. Não é assim? Às vezes um doce na geladeira a gente esconde porque a gente gosta e a gente não quer que o outro coma. Não é assim, gente. Coisas muito simples da nossa vida. Ah, isso aqui tem 2 perfumes. Aí você olha e fala assim, no coração vem lá, não, eu vou dar o meu perfume para a pessoa. Ah, não, mas vou dar o outro, né? Porque eu gosto tanto desse. O nosso critério não é o amor e o sacrifício, o nosso critério é o nosso gosto. E aí nós nos perdemos porque nós estamos satisfazendo a nós mesmos e não buscando levar ou agradar aquele que está conosco para o fim. Nossa, você deu algo que você gostava tanto? Sim, eu dei para você. E tem gente que fica até surpreso, né? Quando alguém dá uma coisa que você sabe que a pessoa gosta muito, você fica assim, nossa, você me deu isso, era tão importante para você. Por que nós somos surpreendidos? Porque nós precisamos aprender a tornar comum a doação de coração sincero. A doação de coração sincero. A repartir aquilo de mais belo que nós temos ou que nós guardamos tanto. Que nós retemos tanto, porque eu quero que seja meu. E que belo isso, quando nós vemos que nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar a sairmos de onde nós estamos, para ter um coração que se doa, que se entrega, que se lança e que não faz conta. Santa Teresinha tem uma frase que diz, quem ama não faz cálculo, quem ama não sabe calcular. Se você quer oferecer algo para alguém, não faça cálculos, mas perceba que é um movimento de Deus ensinando você a amar para que você santifique essa pessoa e santificada ela também possa te santificar.
O homem não pode por si mesmo decidir o que é bom e o que é mal. Ele não consegue fazer isso sem a ação de Deus, sem a graça do Espírito Santo. O Espírito, ele sonda as nossas profundezas, conhece os nossos segredos e por isso fica claro para nós quando nós não estamos amando de verdade. Se nós procurarmos dentro de nós, nós vamos ver que nós não amamos ainda de verdade, que nós não demos tudo, que nós não repartimos tudo, que nós retemos. E ainda mais, imagina, o homem do Espírito deixa Deus tocar nas suas finanças, porque aqui nós vimos que Ananias e Safira não deixou. O homem do Espírito deixa Deus tocar no seu dinheiro, de dizer como ele deve ser conduzido, ser empregado, a quem ele deve ajudar. Ele deixa, ele reparte, ele não retém. Porque é uma dádiva, sim, Deus está lhe dando, é uma bênção, sim, mas eu posso ajudar alguém. Eu preciso ser esse instrumento de bênção e de graça para a vida daqueles que comigo estão. Por quê? Safira e Ananias não conseguem dar tudo. Eles retêm. Às vezes nós não retemos o dinheiro, mas nós retemos o perdão. Nós retemos um sorriso. Nós retemos, neste tempo mais difícil de abraçar, mas nós retemos um sorriso. Com licença, muito obrigado. E nós vamos nos tornando mecânicos no amor. Se assim eu posso dizer, usar essa expressão. Nós não somos livres mais para amar. Esses dias eu fiquei edificada pela atitude nobre de um rapaz. Eu fui numa clínica e aí tinha uma senhora que ela precisava tirar a corrente para fazer o exame, porque não pode ir com joias, essas coisas. Mas a corrente dela embolou tanto. E aí um jovem bem vestido, sentado assim, né? Com a bolsa dele e tal, muito bem arrumado, muito bem colocado assim, né? E aí ela desesperada, com a porta do banheiro aberta, porque estava usando só o espelho ali, naquele desespero. E aí ele levantou e falou para a senhora, eu posso te ajudá-la? E aí ela ficou espantada. Aí ela não sabia o que dizia, nós não sabemos lidar com o amor, né? Com o cuidado. Porque nós ficamos tão frios no amor. E aí, ela não sabia se dizia sim, se dizia não. Aí ela deixou o menino sem falar, não falou nada para ele, voltou para o espelho. Quando ela volta, não, mas eu preciso de ajuda sim. Porque o amor movimentou o coração dela. O cuidado, melhor dizendo, movimentou. A gentileza movimentou o coração daquela mulher, que até ela perdeu a noção. Ser gentil para quê? Dar lugar para quê? Pedir licença para quê? Está todo mundo passando, vamos empurrar, que é assim mesmo que a gente vive. Não. O homem do Espírito está preocupado como ele é no trânsito, né? E ai, meu Deus do céu. No trânsito tem gente tem mulheres que são ladies fora do trânsito, mas quando vai para o trânsito, vira sei lá o quê. Briga, grita, bate, fala, dá licença, dirige com a outra pessoa. Mas fora do trânsito é uma lady. E aí eu quero dizer para você, a vida no Espírito também passa por aquilo que você faz. Porque não são situações macro, gente. São situações micro. São situações pequenas. Não fique pensando nos grandes pecados, não. São coisas muito pequenas que vão entrando na nossa vida e vai mostrando. Olha que bonito que Ananias e Safira fizeram. Pegaram a propriedade, venderam. E não era isso, era o coração que estava corrompido. Era lá dentro, era a relação dos dois que estava corrompida. E aí, quando nós vemos que Deus toca até as finanças, a gente admite que a gente é apegado? A gente admite que a gente não consegue repartir? O Espírito Santo revela o que em nós não existe relação de santidade. O que não é santo em você, o Espírito Santo torna claro. Eu sou exagerada no comprar, eu sou exagerada nas minhas coisas, sou exagerada. É porque eu gosto. Meu irmão, o homem e a mulher do Espírito são pessoas equilibradas. O homem e a mulher do Espírito,
ele ouve a consciência. E é a consciência onde Deus fala ao homem. Gosto dessa frase. É no silêncio da consciência que Deus nos espera. Se você não se escuta e não escuta a voz da consciência, você vai parecer um carro desgovernado na sua vida. Porque você precisa parar. E é no silêncio, além de você não sabe, no banheiro você pode fazer silêncio. É no silêncio da consciência que Deus nos espera. E é interessante quando Pedro diz para Ananias: por que mentistes? Por que você mentiu, Ananias? Por que você não falou a verdade? Por que você não disse aquilo que realmente você fez? E nós somos assim, nós não trazemos as nossas verdades. E às vezes nós precisamos chegar no confessionário com as nossas verdades. Por que mentistes? Por que não falastes a Deus a sua verdade? Por que você escondeu isso da sua esposa? Por que você não falou a verdade no seu trabalho? Por que nós escolhemos a vida das trevas e não da luz? O homem do Espírito escolhe viver na luz. Não está nada oculto a ação do Espírito em nós. Não está nada oculto de Deus. Estou fazendo escondido. Não, Deus está vendo. A nossa resposta à santidade, meus irmãos, não é com os homens, é com Deus. A nossa resposta de santidade não é com os homens. Eu faço para que o fulano veja que eu faço. Eu rezo para que o fulano veja que eu rezo. Não, é para Deus. E Pedro diz: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Mentistes ao Espírito Santo e retivestes uma parte do preço do terreno. Por que você mentiu? E Deus mostra a Pedro que ele mentiu. E Deus mostra a Pedro que Ananias fez errado. A nossa vida cristã pede o que de mim? Pede o que de você? Ela pede de nós resposta coerente para aquilo que nós nos propusemos. Você se propôs casar com essa bênção que está ao seu lado? Então dê uma resposta coerente. Você se propôs, você escolheu ter filho com essa pessoa? Dê uma resposta coerente. Você escolheu namorar, você escolheu... Na situação que você está, eu quero dizer para você, o que Deus espera de nós? Uma resposta coerente. Deus espera de mim, Darlene, caindo e levantando sim, a começar de mim, irmãos. Estou batendo no peito porque eu sou melhor não. E olha que eu sou uma das piores também. Deus sabe o quanto Ele precisa trabalhar em mim. O quanto eu preciso ir no confessionário, o quanto eu preciso rasgar o meu coração. Mas eu também não posso viver alienada de que a vida que eu assumi, eu preciso corresponder a ela, mesmo que a minha carne grite, não querendo viver, não querendo buscar, não querendo viver aquilo que Deus propõe. Então, não é com os homens, é com Deus. A nossa relação de santidade é com Deus, é para Deus. E Deus está vendo todas as coisas. Tudo está claro diante de Deus. Diz o salmista: Deus olha do alto céu e por todos os atos Ele observa. Todos os atos Deus observa. Darlene vai dizer todos? Padre Jonas diz assim, né? Todos é todos. Não é alguns. E aí nós vamos ver que o salário do pecado é a morte, porque no decorrer do texto diz assim: ao ouvir essas palavras, Ananias tombou e expirou. Aí você vai falar: Darlene, está desejando a morte para nós? Não, jamais. Mas eu estou dizendo para você que a vida fora da vida no Espírito e da busca da santidade é uma vida de morte. É uma vida de tristeza. Eu e você precisamos viver intensamente aquilo que Deus nos pede, porque o salário do pecado é a morte. E o que será que gerou escândalo nas pessoas, diz a palavra de Deus? Um grande temor se apoderou de todos, que ficaram sabendo daquilo que Ananias e Safira fizeram, que eles venderam a propriedade, não deram dinheiro e depois eles morreram. O contra-testemunho, irmãos. Quando nós somos desordenados,
isto causa escândalo nas pessoas. O que causa escândalo? As nossas destemperanças. Uma pessoa destemperada não tem equilíbrio nas coisas. Causa desconforto, causa inquietação. O que causa o escândalo e o que causou o escândalo nestes jovens que foram lá sepultar o corpo de Ananias? Foi o contra-testemunho. Ele estava conosco e não era um de nós. Ele estava conosco, mas não entendeu a mensagem de Jesus Cristo. Ele veio no santuário do Pai das Misericórdias, mas ele não abraçou. Não se deixou abraçar pelo Pai. E não voltou para casa arrependido dos seus pecados. Essa era a grande dor daqueles jovens ao olhar e ficarem apavorados, porque nós vamos na igreja, nós comungamos e a nossa vida ainda não corresponde àquilo que Deus quer de nós. Meu Deus, a começar de mim. Nós precisamos, meus irmãos, verificar em nossa vida o que é que está contra-testemunhando os caminhos que os meus pés fazem, mas o meu coração e a minha vida não faz. O meu coração e a minha vida não faz, os meus atos não faz. Eu rezo o texto, eu acompanho a missa, eu faço tudo, mas ainda os meus atos não conseguem ser aquilo que precisa ser. Meu irmão, o que você precisa retomar? Porque o Padre Jonas diz que o remédio para o mundo é o batismo no Espírito Santo, porque o homem do Espírito quer ser santo, ele luta pelas suas tendências, ele luta pelas suas tendências más que carrega e santifica o que toca. Onde ele passa, ele quer santificar. É assim. Quem passa na vida do Monsenhor Jonas Abib não sai do mesmo jeito. Eu conheço uma amiga que foi batizada no Espírito de dar um abraço no Monsenhor Jonas Abib. E o que nós transmitimos uns para os outros, eu quero dizer para você, se você, meu irmão, não, é verdade, vai dizer, Darlene, mas você não sabe da minha vida. Eu quero dizer para você o que o Papa Francisco disse. Não existe santo sem passado. Mas existe alguém olhando para frente, para a meta que é Cristo, com o desejo de acertar. E aí você pode dizer, mas eu já fui batizado no Espírito Santo. E você deixou o desejo de santidade que lhe sopra na consciência. Então hoje é o dia de você pedir, vem Espírito Santo. Mas você vai dizer, eu nunca fui batizada no Espírito Santo. Você foi imersa nas águas do batismo, mas não viveu essa experiência de batismo no Espírito Santo. Eu quero dizer para você, o dia é hoje. Aí você vai dizer, Darlene, eu estou na lama, qual é a sua situação? A graça que você precisa, o remédio para a sua vida tem nome, batismo no Espírito Santo. O remédio para as nossas aflições. E aí eu quero dizer para você, o remédio para o mundo é o batismo no Espírito Santo. É só Deus que vai convencer este mundo de onde nós estamos e para onde nós estamos caminhando. O que na sua família você diria assim, precisa do Espírito Santo. Então clame, então peça, então implore. Se nós não conseguimos sair de alguma condição do pecado, nós precisamos pedir, vem Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos sair deste lugar onde nós estamos para sermos melhor. Nós temos um mundo nos engolindo, querendo engolir a nossa fé. Nos levantemos como os homens e mulheres do Espírito, para testemunharmos que vale a pena sim seguir Jesus Cristo e cada vez mais viver a felicidade que Ele tem para aqueles que vivem o plano do qual o Senhor pensou para nós, a santidade. Se você não deseja a santidade, meu irmão, eu quero dizer que a conta está fácil de ser feita. Você não viveu uma vida no Espírito. Você não vive ainda uma vida no Espírito. E eu quero dizer para você, você é convidado a viver uma vida no Espírito. A encíclica do Papa diz assim, o homem será propenso a ver em Deus, antes de mais nada, neste mundo, uma limitação para si próprio. E não a fonte da sua libertação e a plenitude do bem. Nós vamos vendo isto em ideologias ateias que tentam desarraigar a religião. E dizendo que Deus
não existe. A criatura sem o Criador, ela perde o sentido. É o São João Paulo II dizendo, não estou lendo nada meu, viu, gente? Mas ainda o esquecimento de Deus faz com que a própria criatura se obscureça. A ideologia da morte de Deus vai também gerar a morte no homem. A ideologia da morte de Deus, pelos seus efeitos facilmente, tanto no plano da teoria como no plano da prática, a ideologia da morte do homem será, claro, o homem sem a vida de Deus, ele será um homem morto. Então, meus irmãos, se você quer a vida divina que Deus tem para você, perceba em que lugar Jesus está na minha vida e de que forma eu deixo o Senhor conduzir a minha vida. Porque um homem do Espírito vive a santidade. Ananias e Safira causaram um escândalo, porque estavam na comunidade, estavam na vida da igreja, estavam vivendo aquilo que Deus tinha, mas não estavam com o coração. Ainda Deus não havia tocado. Deus até se dispõe a nos tocar, mas nós não nos dispomos para Deus entrar e mudar a nossa vida. Então nós vamos deixando Deus entrar em parcelas, e Deus não quer coisas poucas. Deus quer trabalhar com tudo aquilo que você é. Peçamos esta graça ao Senhor. Peçamos ao Senhor este desejo mais profundo de que a nossa vida, que a gente faça valer o lugar, a igreja que Deus estabeleceu para nós, professarmos a nossa fé. Eu quero dizer para você, onde você está faz valer. Na união conjugal que você está faz valer. Na situação que você está faz valer. No seu trabalho faz valer, dá seu testemunho. Mas eu quero dizer para você, não semeie na vida desta pessoa, destas pessoas que estão ao seu lado, o inferno. Porque Deus quer o céu para ela e quer vocês dois também. E quer as pessoas que estão ao seu redor no céu. Seria loucura da nossa parte. Seria infelicidade da nossa parte. Não queremos a santidade. Seria loucura. Ah, não, Darlene, mas isso aqui é tão difícil, eu quero dizer para você. Não há nada mais difícil para Deus olhar para você e te ver infeliz, achando que você encontrou a felicidade. E tudo está mascarado por aquilo que você acha que te faz feliz, mas não te faz. Se tem situações que te prendem, se tem situações que te assolam, permita que o Espírito Santo lhe mostre qual é o caminho de santidade que eu devo viver. Aqui, Ananias e Safira morrem porque não experimentam deixar Deus tocar profundamente. Aquilo que eles reteram se tornou o veneno da vida deles. O que você tem retido de não dar para Deus pode se tornar seu próprio veneno. Convido você a ficar de pé. Porque é assim na canção nova, é assim que nós queremos. Quando a palavra de Deus vem, encontra o terreno do nosso coração, mas para que ela produza frutos, nós precisamos pedir as graças de Deus, nós precisamos pedir o auxílio de Deus, nós precisamos pedir a força de Deus, porque sozinhos não conseguimos. Meus irmãos, essa semana mesmo eu falei, Jesus, eu vou me confessar, porque além disso, ainda tem um povo que eu preciso falar, e eu preciso estar melhor para este povo. E aí a morte da Jolina também foi um impulso para mim, dessa irmã nossa de comunidade que faleceu antes de ontem. E aí eu digo para você, tinha 47 anos, tinha distrofia, foi perdendo os movimentos e ela faleceu. E aí eu quero dizer para você, o que precisa te impulsionar a buscar a Deus? Que força é essa? Que movimento é esse? Que ação de Deus é essa? Que precisa dizer, acorda meu filho, acorda minha filha. Existe um Deus clamando por melhoras na sua vida, mas você não entendeu ainda.
Que o caminho de santidade passa por essas coisas mais ordinárias que você vive. Com o dinheiro que você guarda, com a capacidade de não dar o melhor por outro, de não amar de verdade, de reter, de ficar com as coisas para si, das nossas mesquinhez. Meu Deus, Espírito Santo nos invade e nos arranca deste lugar onde nós estamos e que nós precisamos sair. Convido você a colocar a mão no seu coração agora. E nós vamos rezar e pedir que este Espírito Santo, essa força do alto, entre em nós, faça essa obra em nós, transforme o nosso coração. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Canta mesmo com a máscara, canta, batiza. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta. Levanta os braços e peça: vem, ó água viva, vem, ó água viva, água pura, ó água pura, fecundar meu coração. Clama esta água viva. Vem, ó água viva, ó água pura, ó água pura, transformar meu coração. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor, Teu Espírito, com teu Espírito, pois meu coração ferido está. Ferido está. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, pois meu coração ferido está. Ferido está. Levanta os seus braços com quem acredita. Vem Espírito Santo sobre nós. Vem lavando as nossas imundícies, Espírito Santo. Vem lavando as nossas fraquezas. Tudo aquilo que nós retemos, Espírito Santo, lava-nos, vem. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. E agora eu convido você com as suas palavras, com os braços erguidos ainda, e se apresentando ao Espírito Santo. O que é que em você precisa ser transformado, precisa ser alcançado, precisa ser motivado pela graça, porque você não consegue mais perdoar, você não consegue amar mais, você não consegue se decidir, você não consegue se livrar deste vício. O que é que está preso em você, o que está retido em você? Darlene, eu me tornei uma pessoa amarga, eu me tornei uma pessoa amarga por causa do que eu vivi. Eu não consigo perdoar, eu não consigo amar mais. E eu quero dizer a você: peça ao Espírito Santo, me batiza, Espírito Santo. Batiza os lugares mais obscuros de mim. Batiza as dores mais profundas de mim, do meu coração. Batiza dentro de mim aquilo que dói. O que dói em você, mostra para o Espírito Santo. Mostra para o Espírito Santo essa sua solidão, essa sua depressão, essa sua ansiedade, este medo das coisas, este medo do futuro. Vai permitindo com que esta oração do Espírito, que a Ju está conduzindo, vai entrando. E você que já ora no Espírito, ora também, porque nós queremos colocar este momento em movimento, no movimento do Espírito, que vai colocando em ordem os nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas angústias. Pessoas que você perdeu, tudo está bagunçado, tudo está fora do lugar. Vem Espírito Santo e batiza esses teus filhos que aqui estão, que não sabem dizer nem o que sentem, mas que dói tudo dentro, que quando está só sofre, que quando está sozinho não sabe dizer que precisa de ajuda, que você que se sente casado, que está casado, mas se sente sozinha, porque o seu marido nunca está tão perto, não se mostra companheiro, não se mostra presente. Peça, vem Espírito Santo, enche as nossas vidas. E agora ora no Espírito, ora. Vamos pedindo que o Espírito Santo faça esta obra em nós, que Ele mesmo agora
batizando-nos no teu Espírito, orando nesta linguagem do Espírito, nós sejamos preenchidos por esta verdade e nos fazer querer caminhar na santidade, caminhar para Deus, desejar ser homens e mulheres do Espírito. Solte a sua voz, não tenha medo, não tenha receio. A palavra diz que quando nós não sabemos como orar, como pedir, o Espírito vem em auxílio com gemidos inefáveis. Não foi a Canção Nova que inventou isso não, gente. Por isso solte a sua voz. Solte a sua voz, vá falando em línguas. Deixe que o Espírito Santo te conduza. Pois esse é o dom que nos dá abertura para os outros dons. Deixe o Espírito Santo agir em você agora. Renova no seu coração esta certeza que o Espírito Santo nesta hora movimenta o teu coração. E a imagem que me vem é essa de um lago com água parada, criando bichos, criando lugares assim, sujos, muito sujos. E o Espírito Santo vem ali, limpando, deixa ele limpar o teu coração, limpar a casa do teu coração, para que a força do Espírito nasça. Coloca ordem na sua vida, em tudo aquilo que você toca. Xiria labandaria, 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 lelelele. Xerele bandara la yerelele, handara la yerelele, bandara la yerelele. Xiria labandaria, la la la, dia labandaria, lelelele, bandara la yerelele. Oria la 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 yerelele, la bandara la 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 la. Vá orando. Solte a sua voz, a linguagem dos anjos. Não tenha vergonha, não tenha medo. Você que está em casa também, faça essa experiência. O Espírito Santo que acorda aquilo que em nós está adormecido. O Espírito Santo que ressuscita o que em nós está morto. O Espírito Santo que trabalha no nosso temperamento. O Espírito Santo que trabalha agora em todas as áreas do nosso ser, no nosso caráter. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Transforma-nos, Espírito Santo. Não permita que nós possamos reter os feitos do Senhor, aquilo que o Senhor nos dá, Espírito Santo. E esta é a imagem que me vem mesmo. Pessoas que tentam se esconder de Deus, esconder os seus pecados, esconder aquilo que você está fazendo. E eu quero dizer, meu irmão, Deus está te olhando com misericórdia. Você veio na casa do Pai. Deixa que este olhar de amor do Pai te envolva e verdadeiramente você faça essa experiência de amor. E nós vamos cantando mais uma vez, batiza-me, encerrando este momento, mas deixando com que a última palavra em nós seja do Espírito Santo. Amém. E não a nós, mas do Senhor em nós.